Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Esse canal tem como foco assuntos relacionados à engenharia civil. Nessa primeira videoaula, o nosso assunto é isostática vamos traçar os diagramas de esforço cortante e de momento fletor para essa viga. É uma viga simples, é uma viga biapoiada, um apoio fixo, aí vamos ter uma reação vertical, uma reação horizontal e um apoio móvel que tem, portanto, apenas uma reação vertical. A primeira inicialmente a gente precisa achar as reações de apoio. Como nós vamos achar essas reações de apoio? Nós vamos usar essas três condições, certo? Eu vou começar pela terceira. A terceira condição ela fala sobre momento. Que o somatório dos momentos é igual a zero. E eu posso pegar tanto o ponto A como o ponto B por serem um apoio, já que no apoio o momento ele é zero. Eu vou fazer o somatório dos momentos no ponto A igual a zero, certo? Então, somatório dos momentos em A adotando como positivo o sentido anti-horário é igual a zero. Bom, nós temos, portanto, aqui com o braço, a distância, o momento, o braço, tanto da carga horizontal em A como a vertical em A, são zero, então essas duas reações, elas não provocam momento no próprio ponto. Então, nós apenas temos duas cargas que provocam reação em A. A reação no apoio em B e esse carregamento distribuído. O apoio, a reação vertical em B, ela provoca um momento no sentido anti-horário. Então, ele provoca um momento positivo que tem um braço de 4 metros. Então, nós temos aqui que 4 R de B. E nós temos agora esse carregamento distribuído. Como esse carregamento distribuído ele é um retângulo, nós vamos trocar ela por uma carga concentrada no meio do carregamento. E quanto que vale essa carga concentrada? Ela vale o carregamento, o valor do carregamento multiplicado pelo comprimento desse carregamento, certo? Então seria a mesma coisa que eu ter uma carga concentrada aqui, certo? De 20 vezes 2, 40 kN, correto? E como eu estou no meio do carregamento, aqui eu tenho 1 metro e aqui eu tenho 1 metro, certo? Agora, esse momento provocado por esse carregamento distribuído, ele tá provocando um momento no sentido horário, ou seja, ele é negativo. E qual que é o braço dessa carga? Aqui eu tenho 1 metro, aqui eu tenho 1 metro, então 2 metros. Então eu acho aqui que R de B é igual a 20 kN. Correto? Vamos para a segunda condição. A segunda condição nos diz que a soma das cargas verticais tem que ser igual a zero. Eu já tenho que RVA é 20. Não, quer dizer, RVB é 20. Mais RVA. Agora, quanto nós temos aqui? 40 para baixo, ou seja, nós temos menos 40 é igual a zero. Então, RVA é igual a 20 kN. E se era RVA igual a RVB, era fácil de a gente observar isso, já que nós temos uma viga simétrica, certo? A gente dividindo aqui ao meio, nós temos os dois lados iguais, então facilmente a gente tira essa conclusão. Finalmente, o somatório das forças em X é zero. Uma única carga
a carga que a gente tem é o apoio, então RH é 0. Bom, segunda etapa do nosso exercício é a gente achar as funções que regem as funções de cortante e momento para a nossa viga. Bom, a gente vai utilizar o método de seções. Eu dividi em 3 seções essa viga, ou seja, a gente vai ter 3 funções de cortante e 3 funções de momento. E a função que a gente vai usar vai depender do intervalo que a gente tiver, certo? Ou seja, quando a gente tiver um intervalo de 0 e 1, ou seja, a gente quer analisar o ponto que a gente quer analisar está nesse intervalo aqui, aí a gente vai usar a função cortante momento daqui. Entre 1 e 3, daqui, entre 3 e 4, aqui. Vamos ver o que acontece na nossa seção 1, ou seja, entre 0 e 1. Falar que eu vou usar sempre partindo do ponto A, certo? Ou seja, eu vou sempre caminhar da esquerda para a direita. Bom, aqui na seção 1 nós temos o seguinte, nós temos a viga, certo? Aí nós teríamos aqui a normal, cortante e o momento. Esse daqui é a convenção que nós usamos quando nós estamos caminhando da esquerda para a direita. Normal saindo da seção, momento tracionando embaixo e cortante girando no sentido horário em relação à seção. Certo? Bom, aqui essa distância aqui é x e nós temos aqui a cortante de 20 kN. Bom, vamos lá. Normal 0, por isso a gente nem vai traçar um diagrama. Agora, cortante, nós temos para cima 20 menos V é igual a 0. Então, nós temos que V é igual a 20 kN. Isso significa que de 0 a 1, já que não está em função de x, então de 0 a 1, temos uma cortante positiva de 20 kN. Certo? Agora aqui, momento. M, sentido anti-horário, menos sentido horário, 20 vezes o braço, que é x. Isso daqui é igual a 0. Então, M é 20x. Isso significa que nós temos uma função linear para momento entre 0 e 1. Momento crescente, certo? Já estamos no de 0 a 1, linear. Seção 2, trabalhar agora entre 1 e 3. Entre 1 e 3, vamos lá. A gente tem aqui a viga, a carga de 20 kN no ponto A. Essa distância aqui nós temos x, certo? Cortante, momento normal. E aqui eu vou fazer tracejado. Aqui nós temos 1 metro. E aqui eu vou fazer tracejado por 20 kN por metro. Bom, aqui, normal é igual a 0, tá? A cortante nós temos aqui menos V, certo? Mais 20, essa daqui. E agora o carregamento. Quando que a gente vai colocar o carregamento? Aí já nós vamos ter uma função, a cortante já vai ser em função de x, ou seja, ela vai variar de 1 a 3, a cortante no ponto 1 vai ser diferente da cortante no ponto 3, correto? E como que a gente vai colocar, como é que fica a influência na cortante provocada pelo carregamento distribuído? Aqui a gente não fez a carga vezes a distância, aqui também a gente vai fazer, só que quanto que é essa distância aqui? X menos 1, certo? Para baixo, então negativo, 20
igual a zero, certo? Então, nós temos que 20 é igual a 20x menos 40 mais, vamos ver aqui, vou passar para lá o v, v é igual a 20 menos 20x mais 20, isso, v é igual a 40 menos 20x. E o momento? Bom, podemos já ver que como o momento, a cortante é derivada do momento, o nosso momento vai ser uma função do segundo grau, correto? Então, esse momento vai ficar, vamos ter aqui momento, menos 20 vezes tudo, que é x. E agora, esse momento aqui provocado pela distribuída, ele está indo no mesmo sentido desse momento aqui, então ele é positivo. E agora, quanto que ele é? Bom, aqui eu não troquei por uma carga concentrada no meio do carregamento, uma carga concentrada? Troquei. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então essa carga aqui vai valer quanto? Vai valer o carregamento vezes a distância. 20. X menos 1. E qual que é o braço nesse momento? É metade desse x menos 1. Então é x menos 1 por 2. Ou seja, esse daqui vai ficar 20 x menos 1 vezes x menos 1 por 2. Tudo isso igual a zero. Certo? Vou desenvolver isso aqui. Corta aqui. Certo? Então, n menos 20x. Agora aqui, x quadrado, então 10x quadrado. Menos x, menos 2x vezes 10, menos 20x. 1 vezes 10 mais 10 é igual a zero. Então, eu tenho que momento é igual a menos 10x quadrado mais 40x menos 10. Certo? Finalmente, seção 3, ou seja, para x entre 3 e 4. Nós temos aqui, mais uma vez, nossa viga, tudo valendo x, aqui a carga de 20 kN, e aqui já vou ter todo o carregamento de 20 kN. Certo? Aqui eu tenho 1 metro, aqui eu tenho 2 metros e aqui eu vou ter x menos 3. Bom, vamos lá. Esse carregamento eu vou já trocar pela carga de 40 kN, assim como fiz ali, certo? Então a cortante é igual, aqui eu esqueci de colocar a nossa convenção, V momento normal, certo? Então, eu vou ter aqui menos V mais 20 menos 40, certo? É igual a zero. Então, eu vou ter que V é igual a menos 20 kN, certo? E agora, finalmente, o nosso momento. Eu vou ter n menos 20x, n menos 20 vezes a distância x. E agora eu vou ter esses 40 newtons atuando no mesmo sentido de m, ou seja, positivo. E quanto que vale isso daqui? Isso daqui vale tudo, é x. E quanto que vale isso daqui? Porque, na verdade é isso que eu preciso saber.
Esse daqui vale 2. Então, 40x menos 2. Tudo isso é igual a zero. 40x menos 20x, passa para lá, menos 20x. Menos 80x, passa para lá, 80. Então, m é 80 menos 20x. Certo? Bem trabalhoso, né? Bem trabalhoso. Bom, depois de tantas contas, tantas distribuições, existe um meio de você ficar com um pouquinho mais, vamos dizer, um pouquinho mais relaxado e convicto de que as funções estão corretas. Nós não temos dá para usar isso por quê? Porque a gente não tem nenhuma carga, nenhum momento concentrado na viga, certo? Então isso dá certo por causa disso. Vamos calcular, para todas essas funções que a gente achou, vamos calcular o valor delas no intervalo, no extremo de cada intervalo. Por quê? Porque tanto tanto a cortante nesse caso, quanto o momento, no mesmo ponto, para a mesma função, como a gente não tem uma concentrada, elas têm que ser iguais. Ou seja, o V1 daqui tem que ser o mesmo que o V1 daqui, certo? Então, vamos calcular aqui na seção 1. Quanto que é o nosso V0? É 20 kN. E nosso M0 é 0 kN/m. O que faz total sentido, já que no ponto 0 nós temos um apoio. E no apoio o momento é 0. V1 continua sendo 20 kN. E M1 é igual a 20 kN/m também. Ou seja, para isso aqui estar certo, já que eu não tenho um momento concentrado aqui, o momento aqui, no ponto 1, ele também tem que ser 20 kN/m. E como eu não tenho uma concentrada no ponto, essa cortante tem que ser igual a essa cortante no mesmo ponto, no ponto 1. Certo? Então vamos lá ver. Aqui, V1, 40 menos 20, 20 kN. M1, vamos lá ver, ó. Menos 10 mais 40, 30, menos 10, 20 kN/m. Bateu? Bateu. Agora, V3. Menos 20 kN. 40 menos 60 menos 20. E M3 é igual a menos 90 mais 120. 30 menos 10, 20 kN/m. Agora, como nós não temos uma concentrada nem de carga nem de momento aqui nesse ponto, no ponto 3, tanto a cortante como o momento tem que ser igual àqueles valores aqui. E é o que está dando. Ó. Cortante menos 20 kN, ou seja, G3 é menos 20 kN. E o M3, vamos ver quanto vale o M3. 80 menos 20 vezes 3 dá 20 kN/m, que é o mesmo daqui. V4 daria menos 20 kN. E está certo, quando a gente for olhar aqui, né? Temos aqui, como nós estamos caminhando de direita para a esquerda, temos a cortante aqui, ou seja, mesmo sentido de cá, ou seja, a cortante é negativa. E o momento vai ser 0, 80 menos 80 dá 0, já que nós estamos no ponto. Então, a gente já tem uma certa convicção que o nosso exercício está correto. Bom, pessoal, a gente já calculou as reações de apoio, nós já achamos as funções do cortante momento à medida que caminhamos em x, à medida que caminhamos com a viga, pelos 3 intervalos que nós adotamos. Agora só resta a gente traçar nossos diagramas. Bom, vamos começar pelo diagrama de esforço cortante, que é o mais simples. Bom,
Entre 0 e 1 nós temos 20 kN, ou seja, ele é constante, a nossa cortante. Ou seja, ela começa em 20 kN e permanece até o ponto 1. Chegando no ponto 1, nós entramos ali no carregamento distribuído para baixo, certo? Ou seja, essa cortante começa a diminuir e a função dela vira 40 menos 20x. E nós lembramos que no ponto 3 essa cortante era menos 20 kN, certo? Ou seja, no ponto 3 nós temos aqui menos 20 kN. Uma função linear, ou seja, uma função de primeiro grau, ou seja, uma reta, então é apenas temos que traçar uma reta para unir os dois pontos. Finalmente, 3 a 4, nós temos ali menos 20 kN, ou seja, a nossa cortante é constante. E aí, esse é o nosso diagrama de esforço cortante. Certo? Bom, diagrama de momento fletor. Bom, entre 0 e 1 é uma função crescente, uma função do primeiro grau crescente que começa em 0 e termina em 20, no ponto 1. Ou seja, a gente tem isso aqui, ó. Aqui é o nosso ponto 21, uma reta assim. Agora vamos pular para 3 e 4, certo? A gente lembra que no ponto 3 essa função valia 20 e no ponto 4 essa função valia 0. 80 menos 60, 20, 80 menos 80, 0. Ou seja, aqui nós temos uma reta também. E agora? Essa função, como será essa função? A gente sabe que é uma parábola. E como temos aqui o sinal negativo, essa função faz isso aqui. E agora? Como que fica essa função? Bom, a gente tem um ponto muito importante nesse gráfico de cortante. Existe um ponto aí que é o chamado ponto crítico. Por quê? No ponto em que a cortante vale 0, nós temos um momento crítico. Porque é o momento que em módulo é o máximo para aquele intervalo. Ou seja, basta a gente achar o valor onde a cortante é 0 e achamos o momento máximo, ou seja, nós achamos o vértice da concavidade. Tendo 2, 3 pontos, a gente consegue traçar a nossa parábola. Então, qual que é o intervalo que a gente tem cortante igual a 0? Entre 1 e 3. Então, nós teremos que achar o V de x, que é igual a 40 menos 20x, que é igual a 0. Assim, achamos que V de x é 2. E esse ponto, a gente pega esse ponto e joga nessa equação, ou seja, a gente acha M de 2, que é o M máximo. Menos 40 mais 80, o que é 40? Menos 10, 30 kN. Ou seja, nós sabemos que o ponto 2 é o vértice, é o nosso vértice, ponto 30, ponto 2, 30. Ou seja, nós temos que esse ponto aqui é o vértice da nossa parábola. Então basta a gente traçar uma curva e o nosso gráfico fica assim, nosso diagrama de momento fletor. Uma observaçãozinha, nós vemos que ao longo de toda a viga, as fibras de baixo da viga estão sendo tracionadas, já que todo o gráfico está do lado de baixo, todo o diagrama. Então, a parte de baixo está sofrendo tração. Bom, é isso. Encerramos nossa primeira videoaula. Valeu por assistirem e assistam os próximos vídeos. Valeu!